Meus amigos, eu sou André Basso e eu trago para vocês aqui, desta vez, do livro Agostinho, do professor Huberto Roden, quarta edição, Fundação Alvorada. Esse polêmico livro para muitos, mas não para aqueles que queiram buscar uma autolibertação, um autoconhecimento. Porque Roden foi padre por quase 50 anos. E depois que ele lançou esse livro Agostinho e Paulo de Tarso, ele se emancipou da Igreja Católica. E aí foi para o Rio de Janeiro, comprou um sítio, foi cuidar de abelhas, apicultura, plantações, flores, durante 2 anos praticamente. E só depois que ele vai começar a fazer a sua senda sozinho, com a ajuda do seu anjo guardião, com certeza, e com o apoio de alguns amigos. E aí eu vou deixar na descrição a cronologia do progresso da vida do professor Huberto Roden, que conta toda essa história dele, desde o início até ao fim da sua missão terráquea, corpórea, porque Roden continua atuando no plano cósmico. Isso é concreto. Bem, Agostinho versus Pelágio. Esse monge da Bretanha, Pelágio, ele defendia a salvação, a libertação do homem, do espírito eterno, pelo autoconhecimento, pela autorredenção. Ele não acreditava que o homem pudesse ser salvo por uma força externa, por Deus. Não. E Agostinho já defendia essa visão que nós somos salvos pela graça. Porque Agostinho era um homem, ele era praticamente boêmio. Ele tinha as suas vidas de orgias, as suas vidas de pecado. Um homem comum. Mas, devido a esse choque, esse contraste na vida de Agostinho, a sua consciência espiritual já em forma de germe estava assinalando ele para um grande progresso espiritual. E Agostinho atribui que foi a graça de Deus que o salvou, que o libertou. Na verdade, como diz aqui o professor Roden, Agostinho estava certo em certo ponto. E Pelágio também está certo em certo ponto. Mas eu creio que na visão do Pelágio, ele está um pouco mais elucidado nessa questão de que a autolibertação ela começa pelo autoconhecimento. Na verdade, a graça sempre está. Tudo é a graça de Deus. É óbvio isso. Nós somos comandados por uma força cósmica divina. O cosmos, a divindade nos comanda, sem tolher o livre-arbítrio. Como diz o professor Roden numa das suas palestras, dizendo que a divindade, o cosmos, eles nos dão uma opção. Olha, faz assim. Sugiro que faça isso. Lhe digo que haja desse modo. Mas não impõe. Então é a graça de Deus que está atuando sempre. Na visão de Huberto Roden, estamos sendo guiados pela consciência cósmica. Mas a autolibertação, a escolha pelo livre-arbítrio é nossa. Então Pelágio está certo. Mas vamos à matéria. Quase toda a vida cristã de Agostinho, cerca de meio século, é uma luta oculta ou manifesta contra outro cristão, um monge britânico que vivia em Roma e que, por ter vindo dos Pélagos do Norte, passou a ser apelidado simplesmente Pelágio. A controvérsia girava em torno da redenção do homem. Autorredenção ou alorredenção, como diríamos hoje em dia. Bem, aqui digo eu, alorredenção é alguém que vai salvar você. Um salvador, uma mensagem, uma igreja. Não. A redenção é realmente de dentro. Mas vamos lá.
Sendo que Agostinho, depois dos 30 anos, se sentiu redimido por um poder que não era do seu ego humano, consciente. Atribuiu a sua conversão a uma intervenção da graça divina. Nesse tempo, a teologia não estava em condições de distinguir entre o ego pecador e o eu redentor do homem. Prevalecia a doutrina de ser o homem integralmente o seu ego pecador, que, evidentemente, não o podia redimir. Ego não redime ego. Pecador não salva pecador. Réu não absolve réu. Logicamente, Agostinho não podia atribuir a sua conversão a um fator humano. Pelágio, porém, adivinhava no homem algum fator que não era o seu ego humano, embora não tivesse ideia nítida desse fator misterioso ao qual o monge britânico atribuía a redenção. Se Agostinho e Pelágio tivessem tido a ideia exata sobre a bipolaridade da natureza humana, que sempre foi aceita pela filosofia oriental e, desde o início do presente século, é professada também pela psicologia ocidental, os dois exímios pensadores do século V, possivelmente, teriam feito as pazes. No fundo, ambos defendiam a mesma verdade. Prestem atenção. Mas cada um dos contendores encarava a natureza humana unilateralmente, ou seja, sob um ponto de vista único. E por isto não encontraram denominador comum para a sua filosofia e teologia. Aliás, essa controvérsia de Agostinho e Pelágio sobre a graça e o livre-arbítrio reverteu em benefício para toda a posteridade. Cada um dos dois contendores elucidou, quanto possível, os argumentos da sua tese, fosse da alo-redenção agostiniana, fosse da auto-redenção pelagiana. Em nossa filosofia universica, equidistante do pensamento agostiniano e pelagiano, mostramos nitidamente a bipolaridade da natureza humana integral. A graça de Deus, que Agostinho entende em sentido apenas transcendente, é também imanente no homem. O Deus de fora é também o Deus de dentro, consoante as palavras do Cristo, aspas, não sou eu, o ego, que faço as obras, é o Pai em mim, o eu, que as faz. Eu e o Pai somos um, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Fechar aspas, ponto. À luz do Evangelho, a autorredenção, que é Cristo-redenção, Theo-redenção, não há ego-redenção, há somente ego-perdição. Pelo seu ego humano, todo homem é pecador, como diria Paulo de Tarso. Por seu eu divino, todo homem pode ser seu redentor. Acontece, porém, que no homem comum, o ego está plenamente acordado, ao passo que o seu eu divino está em total ou parcial dormência. É ainda uma luz sob velador e ainda não uma luz no candelabro. Segundo o Evangelho do Cristo, o eu divino do homem é um tesouro oculto, uma pérola no fundo do mar, e por isto o homem comum não se auto-redimiu. O eu divino, enquanto inconsciente, não redime o homem. Somente quando plenamente consciente, redime o homem. Hoje em dia, salvação ou redenção é chamada autorrealização. Mas a autorrealização não é possível sem o autoconhecimento. Se Agostinho e Pelágio tivessem tido a noção nítida do autoconhecimento, que hoje assinala a mais avançada filosofia e psicologia, não se teriam digladiado sobre alorredenção ou autorredenção,
sem chegarem a um acordo definitivo. A ideia da redenção do homem, pela graça, levou Agostinho ao extremo da ideia da predestinação. Deus deixa de dar a sua graça a alguns homens, e estes perdem por culpa própria, uma vez que a perdição é unicamente do homem e não de Deus. Mas Deus dá a sua graça a alguns e os salva, porque assim quer. Agostinho justifica esse procedimento de Deus com o apelo para uma espécie de mosaico cósmico do universo. Se houvesse apenas pedras claras, não haveria mosaico. As pedras escuras são necessárias para a grandiosidade cósmica da majestade divina. Mas Deus não é responsável pela existência dessas pedrinhas escuras. O homem tem o poder de se fazer do escuro sombra por si, mas só Deus o pode fazer do claro luz. Aqui ele está fazendo uma comparação com as pedrinhas do mosaico. Eu prossigo aqui com um adendo a essa matéria. De Civitate Dei, da Cidade de Deus. A maior obra que Agostinho escreveu, e na qual trabalhou 13 anos, são os 2 volumes. De Civitate Dei, sobre o Estado de Deus. Desses tempos remotos, tentam os pensadores traçar as normas para a humanidade ideal. Platão o tentou na sua Politeia, falsamente traduzido por República. Pitágoras fundou em Crotona, no litoral do mar Adriático, o seu templo de iniciação. Na Idade Média, o chanceler da Inglaterra, Thomas Morus, escreveu a sua Utopia, palavra grega para nenhures, onde ele idealiza uma humanidade que vive nenhures. Em nossos dias, Aldous Huxley publicou a sua Ilha. Eu mesmo, Huberto Roden, escrevi o meu Cosmorama e meu livro Educação do Homem Integral, que culmina em Cosmocracia. Agostinho, na De Civitate Dei, em vez do filósofo rei de Platão, idealizou um Cristo rei como soberano do Estado de Deus, mas como o Cristo invisível necessita de um lugar tenente visível, imaginou o autor sumo sacerdote humano como governador desse Estado teocrático. E foi assim que tudo naufragou. Como poderia uma clerocracia representar a cristocracia? Esse Estado teocrático ou cristocrático não pode nascer de uma especulação teológica, nem de uma organização social, mas só da evolução individual de muitos homens profundamente cristificados, cuja atuação se reflita sobre a sociedade. Mas onde estão esses muitos homens cristificados? Existem, sim, e sempre existiram homens individuais crísticos, mas não em número suficiente para garantir uma cosmocracia crística. Bem, aqui digo eu, a cosmocracia, na visão de Roden, é algo muito superior à tão sonhada e deturpada democracia, que hoje em dia não tem nada a ver com isso tudo. Bem, prossigo eu. O meu reino não é deste mundo, disse o Cristo. Não é do caráter deste mundo, embora esteja neste mundo. Eu vim ao mundo e nasci para isto, para dar testemunho à verdade. E todo o homem que é filho da verdade ouve a minha voz. Estas palavras que o carpinteiro de Nazaré disse ao representante do Império Romano, na sexta-feira de manhã em Jerusalém, seriam um segredo para realizar um Estado cristocrático na Terra. Se houvesse muitos amigos da verdade, muitos que conscientizassem e vivenciassem a verdade libertadora. Enquanto a grande vertical da consciência mística do primeiro e maior de todos os mandamentos não transbordar no segundo mandamento de vivência ética, não será proclamado o reino de Deus sobre a face da terra,
como profetizaram os livros sacros. Cada um de nós é solidariamente responsável por esse advento do reino de Deus entre os homens. Todas as obras literárias acima citadas, desde Platão até os nossos dias, são visões de uma potencialidade longínqua que ainda não se concretizou em atualidade. Hoje em dia, em plena era do aquário, mais do que nunca, uma elite da humanidade se convence de que a única coisa necessária é aquilo que Maria de Betânia estava fazendo quando ouviu essas palavras dos lábios do grande mestre. E até em nossos dias continua a ser esta a única coisa necessária. A parte boa que nunca nos será tirada. A autorrealização baseada em autoconhecimento. A cada um de nós só nos compete semear a verdade, sem esperar festa de colheita. A semeadura é nossa, a colheita é de Deus. Se houver bastante semeadores dessa semente, será o reino de Deus proclamado sobre a face da terra, e o estado de Deus entre os homens será uma realidade. Bem, belas páginas do livro do professor Huberto Roden, do seu livro Agostinho, quarta edição, Fundação Alvorada. Mas veja, Roden fez a sua senda, a sua ascensão espiritual de forma independente, na visão da autorredenção, e nunca deixou de contar com a graça de Deus. Isso é um fato. Agora, quanto ao autoconhecimento, sugiro eu aqui que estudemos bastante Jiddu Krishnamurti, esse filósofo indiano que também se emancipou, chamado esoterismo no seu tempo, a Estrela do Oriente, reuniu lá um grupo de pessoas, milhares de pessoas, e lhes disse: olha, eu não sou o vosso mestre, eu não sou o vosso guru, aqui não estou mais. Saiu do movimento e tudo se findou, e fez também a sua senda de autolibertação sozinho. Jiddu Krishnamurti, um grande gênio indiano com uma visão de autoconhecimento extraordinária. Deixe-me explicar uma coisa aqui que veio na minha cabeça. Um fator preponderante para a autolibertação é a razão, e principalmente atrelado ao ato de escutar. Hoje em dia, através das igrejas, das religiões, tudo é feito com muita emotividade. Se utilizam muitos recursos tecnológicos, de áudio, de músicas, de imagens. E aí tem toda aquela beleza do salão, da arquitetura, das vidraças, toda a ornamentação. Então as criaturas, quando vão a essas localidades, que são suntuosas e necessárias, porque são escolas de evolução espiritual, são degraus, elas muitas das vezes ficam presas a essas ritualidades cerimoniais, e o orador, quando começa a falar, o palestrante, com toda essa estrutura, pode levar a pessoa mais pelo lado da emotividade, da emoção, do que pela razão, que é o caminho mais correto. E você vê que as pessoas também ficam na expectativa de ver os fenômenos, principalmente nas crenças espiritualistas. A fenomenologia toma muito, por curiosidade dessas pessoas, o espaço da razão. Não deixam as pessoas raciocinar. Então, como a emoção e a fenomenologia acabam como que deturpando esse senso da razão, sendo que no qual deveríamos estar presos apenas às palavras, aos ensinos dos grandes mestres, para poder sorver e captar pela razão, para raciocinar e fazer todo o seu processo de autolibertação, autoconhecimento. Porque é óbvio, né? O autoconhecimento de nós mesmos, como cita muito bem Jiddu Krishnamurti, que nós temos que se auto-observar, é uma lição de casa nossa. Mas
Os ensinos que vêm dos grandes mestres servem como setas no caminho, com orientações de apoio, em certo ponto, para elucidação. Aí entra a razão. Então, como as religiões hoje em dia, elas se utilizam muito de recursos, como eu disse no começo desse áudio, na explicação, acaba a emoção tomando conta da razão. E aí o despertar para o autoconhecimento pode ser realmente prejudicial. Temos que tomar cuidado porque a emotividade, a emoção, pode ser compreendida como uma experiência da realidade, mas não é. É apenas uma anestesia, né, que está sendo dada ali, temporal, e as pessoas podem confundir essas experiências como algo de construtivo. É um anestésico, na verdade, sendo que a experiência está na contramão de tudo isso. É o poder de você captar a mensagem e depois ter aí as suas reflexões e começar a raciocinar por si mesmo e ter o seu próprio autoconhecimento, sua autolibertação. Bem, eu vou deixar na descrição do vídeo um material de apoio, essas páginas, para que vocês possam consultar e estudar. Em próximos vídeos eu trarei uma matéria sobre a razão ser eclipsada pela emoção, por técnicas, cerimônias, rituais, utilizados hoje em dia, que acabam por eclipsar, perturbar a compreensão do autoconhecimento. Aguardem. Bem, um abraço a todos.